Bom dia, pessoal. Bom dia, Matheus. Bom dia, Duda. Bom dia, professor. Beleza? Bom dia, Sara. Vou aguardar o pessoal entrar aqui para a gente começar. Bom dia, Ana Clara. Bom dia. Ana Schettini, bom dia. Vou aguardar só um minutinho aí o pessoal chegar que a gente continua. A gente começa, aliás, nossa revisão. Bom dia, professor. Beleza. Dá mais um minutinho aí para ver se o povo acorda. Pronto, então vamos lá, o pessoal vai chegando, vai pegando o bonde andando. Meus queridos, essa aula de hoje, as aulas de hoje na realidade são para revisões, tá? A gente vai aproveitar que o nosso conteúdo está ok, não está atrasado. A gente vai revisar o assunto da prova de vocês, tá? Quinta-feira nós temos uma avaliação. Nessa avaliação cai calorimetria até curva de aquecimento. Diagrama de fases eu disse que não ia cair, certo? Então, cai capacidade térmica, calor latente, calor específico, calorímetro e as curvas de aquecimento e de resfriamento, tá ok? Bom, calorimetria, revisando aqui rapidinho, que depois a gente vai passar para os exemplos. Nós falamos de calor, que é energia em trânsito, tá? Passando sempre naturalmente do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura, tá? Quem tem maior temperatura tem maior agitação nas moléculas. Quando você encosta com um corpo que tem as moléculas menos agitadas, essa agitação vai passar para outra molécula até atingir o mesmo nível de agitação molecular que a gente chama de equilíbrio térmico. Então, a transferência de calor ocorre até os dois atingirem o mesmo nível de agitação, o equilíbrio térmico, que nada mais é do que a mesma temperatura, tá certo? Bom, falei que existem três formas de calor, tá? Calor sensível e específico, que ele separa aqui, mas seria a mesma coisa. Então, quando a gente fala de calor sensível e calor específico, específico da substância, quando você analisa um sistema feito com uma substância pura, que é o nosso caso, é o calor sensível daquela substância. Tá? Então, por exemplo, o calor específico da água, a gente vai analisar a água, a gente não vai analisar nenhuma mistura. Se for alguma mistura, aí você vai ter o calor sensível daquela mistura. Mas no nosso caso aqui, vai ser calor específico também, porque é a substância pura que a gente vai analisar, tá bom? A gente só analisa em física substâncias puras. Então, calor sensível, calor específico, é a mesma coisa para a gente. É o que? A quantidade de calor, desculpe, quantidade de calor necessária para variar a temperatura por unidade de massa da substância. Ou seja, cada grama da substância precisa receber tantas calorias
para variar sua temperatura em 1 grau centígrado. Imagine que o calor específico da água, o calor específico da água é 1 caloria por grau centígrado. Isso quer dizer o quê? Que cada grama de água, para elevar sua temperatura ou reduzir 1 grau, precisa receber ou retirar 1 caloria de cada grama de água. Isso é o calor específico, tá? Então, o calor específico, ele é responsável pela variação de temperatura da substância. Quando a substância sofre variação de temperatura, você tem o calor chamado de calor específico. Porém, as moléculas da substância, ela pode pegar essa energia, esse calor, e ao invés de agitar, afastar as moléculas, porque para afastar as moléculas também precisa de energia. Quando você observa o afastamento molecular, elas param de agitar. Então, nós teremos aí um outro tipo de calor que é chamado de calor latente, que seria a quantidade de calor responsável pela mudança de fase, pela mudança de estado físico da substância. Então, quando a substância muda de fase, muda de estado físico, ao invés de calor específico, já que não tem mais variação de temperatura, nós temos o calor latente. Então, o calor latente é o calor responsável pela mudança de estado da substância. Isso é proporcional à massa da substância. Então, calor latente vai ser ΔQ sobre M, enquanto que o calor específico vai ser ΔQ igual a M sobre C vezes ΔT, tá? Então, ΔQMC, ΔT é calor específico, ΔQML é o calor latente. A gente vai ver a fórmula já já. Então, isso significa o quê? Isso significa que nós temos, na prática, do ponto de vista físico, 2 formas de calor. Calor específico ou sensível, que é responsável pela variação de temperatura, e o calor latente, que é responsável pela mudança de estado. Além disso, nós temos a capacidade térmica, tá? Capacidade térmica está relacionada com a quantidade de calor que a substância pode absorver para variar uma determinada temperatura. Então, por exemplo, a capacidade térmica de uma substância ela pode mudar de acordo com a massa da amostra. O calor específico não, o próprio nome está dizendo, é específico da substância, não muda. Então, por exemplo, um copo de leite e uma jarra de leite. O copo e a jarra de leite possuem o mesmo calor específico, porque a substância é o leite. Porém, se eu aquecer a 80 graus centígrados o copo e a jarra de leite, quem vai receber mais calor? A jarra de leite. Você vai ter uma quantidade maior de leite. Então, a amostra tem mais massa. Para atingir aquela temperatura, ela precisa de mais energia, precisa de mais calor. Então, a capacidade térmica de uma jarra de leite ela é maior do que a capacidade térmica de um copo de leite, apesar dos dois terem o mesmo calor específico. Tá certo? E relembrando, a diferença entre calor específico e a capacidade térmica é a massa, né? Capacidade térmica é ΔQ sobre ΔT, representada pelo C maiúsculo. O calor específico é ΔQ sobre M vezes ΔT. Então, a única diferença é que aqui você atribui a massa ao calor específico. Então, invertendo essa fórmula, fica Czinho é igual a Q sobre M vezes ΔT, do calor específico. Se você substitui ΔQ e joga na equação aqui, você vai isolar o Czinho, você acha que capacidade térmica sobre a massa é igual ao calor específico. Ou capacidade térmica é igual a massa vezes calor específico. É a relação entre capacidade térmica e calor específico. É só você multiplicar o calor específico pela massa que você vai ter a capacidade térmica da substância. Tá certo? Bom, aí nós temos definido o que é cada um. Então, quando você pega a fórmula de calor específico, quantidade de calor é igual a mc ΔT. Quantidade de calor é o quê? M é a massa, C é o calor específico e ΔT é a variação de temperatura, tá? Se ΔT for positivo e quantidade de calor positiva, é porque o corpo recebeu o calor. Se você calcular e der negativo, é porque o corpo cedeu o calor. Beleza?
Então, como eu disse para vocês, capacidade térmica é igual a massa vezes calor específico. Capacidade térmica é igual a ΔQ sobre ΔT. Importante, como eu já falei aqui, lembrar que a capacidade térmica é da característica do corpo, enquanto que o calor específico é característica da substância, ou seja, aqui é característica da amostra, do corpo. Quanto maior for a massa da amostra, maior vai ser a capacidade térmica dessa amostra. Mas a substância é a mesma, então o calor específico não vai mudar. Beleza? Estão entendendo? Aqui são alguns valores de calor específico. Como eu disse para vocês, o maior valor específico que a gente conhece é o da água. É o único que você tem que saber de qual, 1 caloria por grama grau centígrado. As demais substâncias sempre possuem valores menores do que 1 de calor específico. Tá certo? Tá indo rápido demais ou vocês estão relembrando aí? Tá tudo tranquilo? Em segundo ano, tá de boa? Sim, professor. Beleza. Então, falamos também de potência, tá? A potência está relacionada com a fonte que fornece calor. Então, potência tem a ver com a quantidade de calor pelo tempo. Quanto mais calor a fonte fornece em menos tempo, mais potente vai ser essa fonte. Então, falei para vocês, por exemplo, um corpo fica ligado numa fonte que tem potência de 500 calorias por segundo durante 10 minutos. Qual é a quantidade de calor que essa fonte fornece? A quantidade de calor vai ser potência vezes o tempo que ela ficou ligada. Se a potência é de 500 calorias por segundo, ficou ligada 10 minutos são 600 segundos. Você vai pegar 500 e multiplicar por 600 para achar a quantidade de calor. Tá certo? Então, mas isso aí a gente já vai ver nos exemplos também. Beleza. Primeira parte é essa aí. Depois a gente vai falar da curva de... relembrar a curva de aquecimento, tá? Bom, para essa aula de hoje, de revisão, eu separei alguns exemplos para a gente revisar esse conteúdo, tá? Então, aqui, nós temos aqui algumas questões de revisão de calorimetria. Deixa eu aumentar um pouco mais aqui para melhorar a visualização para a gente. Então, nós temos aqui, depois eu vou postar hoje lá junto com o link da aula, esses exemplos dessa revisão para vocês, tá? Primeiro exemplo, uma fonte térmica fornece 55 calorias por segundo, com uma potência constante. Um corpo de massa 100 gramas absorve totalmente a energia proveniente da fonte e tem temperatura variando em função do tempo, conforme o gráfico abaixo. A capacidade térmica desse corpo e o calor específico da substância de que é constituído são respectivamente. Então, veja bem, nesse exemplo aqui, ele está pedindo para calcular a capacidade térmica e o calor específico. Ele deu o gráfico e deu uma potência de uma fonte. Então, já está envolvendo todas as características que a gente trabalhou aí na revisão, que a gente relembrou. Capacidade térmica, calor específico e potência. Como é que eu vou calcular? Primeiro, eu preciso identificar o que o gráfico está me mostrando. Esse gráfico é um gráfico de temperatura versus tempo. O tempo já está em segundos, a temperatura em graus centígrados. A temperatura está variando de 20 a 45 graus durante um intervalo de tempo de 10 segundos. Quem é capacidade térmica? Capacidade térmica é ΔQ sobre ΔT. Então, eu preciso pegar a quantidade de calor recebida e dividir pela variação de temperatura, que está no gráfico. Porém, ele não deu a quantidade de calor, ele deu a potência. Então, potência é quantidade de calor sobre tempo. Se eu tenho a potência e tenho o tempo, eu posso achar a quantidade de calor. Então, vou calcular a quantidade de calor pela fórmula de potência, depois eu jogo na fórmula de calor de capacidade térmica. A mesma coisa para calor específico. Vou precisar da quantidade de calor, preciso da massa que ele deu aqui e a variação de temperatura que está no gráfico. Então, basta a gente calcular
Primeiro, a quantidade de calor. A potência é 55 calorias por segundo. Potência é igual a ΔQ sobre ΔT, que quantidade de calor sobre variação do tempo. 55 calorias por segundo ficou ligado 10 segundos. Então, a quantidade de calor vai ser 55 vezes 10. Por isso que eu coloquei aqui, quantidade de calor, 550 calorias. Então, 55 calorias por segundo vezes 10 segundos me dá a quantidade de calor que a fonte fornece, 550 calorias. Capacidade térmica é ΔQ sobre ΔT. Quantidade de calor recebida, acabei de dizer que é 550 calorias, dividido pela variação de temperatura, que está no gráfico. 20 para 45 está aumentando 25 graus Celsius. Então, 550 dividido por 25, a capacidade térmica é de 22 calorias por grau centígrado, tá? Então, 22 calorias por grau centígrado é a capacidade térmica dessa substância aqui. E o calor específico? O calor específico, que é o C minúsculo, ΔQ sobre M ΔT, massa vezes variação de temperatura. Quantidade de calor é a mesma, está ligado na mesma fonte, 550 calorias. A massa, ele deu aqui no enunciado, já está em gramas, 100 gramas. E a variação de temperatura é a mesma amostra, 25 graus. Então, fica 550 dividido por 2.500. 550 dividido por 2.500 nos dá 0,22. Então, 0,22 calorias por grama grau centígrado é o calor específico dessa substância. Portanto, a resposta correta é a letra D. Capacidade térmica é 22 calorias por grau centígrado, enquanto que o calor específico, 0,22 calorias por grama grau centígrado. Beleza? Conseguiram entender aí? Tá tranquilo? Nenhuma dúvida? Então, vamos lá. Segundo, para aquecer 500 gramas de uma substância de 20 para 70 graus Celsius, foram necessárias 5.000 calorias. Qual a capacidade térmica e o calor específico dessa substância? Então, novamente, ele pede a capacidade térmica e o calor específico. Porém, ele está passando já a quantidade de calorias. Então, não é igual ao primeiro exemplo, que ele passou a fonte, a potência da fonte. Aqui ele já deu a quantidade de calorias. Então, fica mais fácil ainda, é só a gente jogar direto na fórmula. Capacidade térmica é igual a ΔQ sobre ΔT. Capacidade térmica vai ser 5.000 calorias, a variação de temperatura foi de 20 para 70, 50 graus Celsius. Significa dizer que a capacidade térmica é de 100 calorias por grau Celsius, tá? E o calor específico? Desculpe. Calor específico, ΔQ sobre M ΔT. 5.000 calorias. A massa, 500 gramas, ele já passou aqui. E a variação de temperatura continua sendo 50 graus Celsius. Então, nós temos 5.000 dividido por 500 vezes 50. 500 vezes 50, 25.000. Então, 5.000 dividido por 25.000, nós temos 0,2 calorias por grama grau centígrado. Então, a capacidade térmica é de 100 calorias por grau centígrado, enquanto que o calor específico é 0,2 calorias por grama grau centígrado. Beleza? Terceiro exemplo. Ao fornecer 4.500 calorias de calor para um corpo, verifica-se como consequência uma variação de temperatura igual a 90 graus Celsius. Determine a capacidade térmica desse corpo. Então, ele deu capacidade térmica é igual a quantidade de calor, Capacidade térmica é igual a quantidade de calor sobre variação de temperatura. Ele já deu a quantidade de calor, 4.500 calorias,
E a variação de temperatura também foi dada 90 graus Celsius. Então, você vai pegar a capacidade térmica, é igual a 4.500 dividido por 90, que nos dá uma capacidade térmica de 50 calorias por grau centígrado. Então, observe que o 2 e o 3 são exemplos simples no qual ele aplica diretamente a fórmula, porque os dados já foram passados diretamente no enunciado. Já no primeiro exemplo, ele não deu a quantidade de calor, mas deu a potência da fonte. Então, primeiro você vai calcular a quantidade de calor, 55 calorias por segundo vezes 10 segundos, 550, para depois jogar na fórmula e calcular, tá? Outra coisa, estou fornecendo os dados já nas unidades corretas. Nós vamos ver outros exemplos aqui em que você tem que transformar para botar na unidade correta, tá? Bom, quarto. Na atividade de laboratório, o Fábio aquece um corpo com o objetivo de determinar sua capacidade térmica. Para tanto, ele utiliza uma fonte de potência constante que fornece 60 calorias por segundo e constrói o gráfico abaixo. Calcule a capacidade térmica do corpo. Então, novamente, ele não deu a quantidade de calor. Ele passou um gráfico de temperatura versus tempo e passou a potência da fonte. Se eu quero a capacidade térmica, eu preciso estabelecer a quantidade de calor e dividir pela variação de temperatura. Então, nós teremos que calcular, pela potência a quantidade de calor e depois jogar na fórmula. Quem é a potência? 60 calorias por segundo. Quantos segundos fica ligado? De 0 a 20 segundos. Então, vai ser 60 vezes 20, 1.200 calorias que estão sendo fornecidas pela fonte. Então, 60 calorias por segundo durante 20 segundos. 1.200 calorias. E a variação de temperatura está no gráfico. Então, capacidade térmica vai ser quantidade de calor, que é 1.260 vezes 20, que é a potência da fonte, vezes o tempo, dividido pela variação de temperatura. A temperatura estava com 20 graus, subiu para 60. Temperatura final menos inicial. 60 menos 20, que nos dá 40 graus de variação de temperatura. Então, nós teremos 1.200 dividido por 40, capacidade térmica de 30 calorias por grau centígrado. Ok? Dúvidas até agora, meu povo? Tranquilo? Quinto exemplo. Uma fonte calorífica fornece calor continuamente à razão de 150 calorias por segundo a uma determinada massa de água. Se a temperatura da água aumenta de 20 para 140 graus em 10 minutos, sendo o calor específico ou sensível da água 1 caloria por grau centígrado, pode-se concluir que a massa de água aquecida em gramas é... Desculpe, hoje estou ruim da garganta. Perdão. Então, o que é que vai acontecer? Nós precisamos calcular a massa. Ele deu calor específico, então eu vou ter que calcular a massa em cima da fórmula de calor específico. Calor específico é ΔQ sobre M ΔT. Então, M vai ser ΔQ sobre C vezes ΔT. Tá? Então, M é igual a Q sobre C vezes ΔT. Inverter na fórmula de calor específico. Quando você inverter essa fórmula de calor específico, você vai precisar da quantidade de calor, que ele não deu. Mas ele deu a potência da fonte. Então, a fonte tem uma potência de 150 calorias por segundo. E ela fica ligada durante 10 minutos. Você sabe que cada minuto são 60 segundos. Então, ela vai ficar ligada durante 600 segundos. Qual a quantidade de calor? A quantidade de calor é potência vezes o tempo. 150 calorias por segundo vezes 600 segundos. Significa dizer que a fonte fornece 90.000 calorias. Dividido pelo calor específico, que é 1, vezes a variação de temperatura, que foi de 20 para 140 graus Celsius.
variou 120 graus. Então, 90 mil dividido por 120, 750 gramas vai ser a massa dessa amostra de água. Portanto, a resposta correta é letra C, 750 gramas, a amostra de água. Certo? Bom. Desculpe. Sexto exemplo. A tabela abaixo apresenta a massa M de 5 objetos de metal, com os respectivos calores específicos, ou calores sensíveis. Então, você tem alumínio, que é 0,217, 100 gramas, ferro, 0,113, 200 gramas, o cobre, 0,093, 300 gramas, a prata, 0,056, 400 gramas, e o chumbo, 0,031, 500 gramas. O objeto que tem a maior capacidade térmica, qual é? Desses 5. Então, qual metal tem a maior capacidade térmica? Preciso calcular a capacidade térmica dos objetos. Como é que calculo capacidade térmica? Capacidade térmica é ΔQ sobre ΔT. Mas eu não tenho a quantidade de calor nem a temperatura. O que eu tenho é a massa e o calor específico. Eu disse para vocês que a capacidade térmica é a massa vezes o calor específico, a relação entre os dois. Então, você vai pegar e calcular de cada um. Capacidade térmica do alumínio é a massa do alumínio vezes o calor específico dele. 100 gramas vezes 0,217 dá 21,7 calorias por grau Celsius. Achei a capacidade térmica do alumínio. Do ferro, a mesma coisa. Pego a massa, 200 gramas, e multiplico por 0,0113. Acho 22,6 calorias por grau Celsius. Do cobre, 300 gramas vezes 0,093, dá 27,9 calorias por grau Celsius. Da prata, 400 gramas vezes 0,056, dá 22,4 calorias por grau centígrado. E do chumbo, 500 gramas vezes 0,031, que nos dá 15,5 calorias por grau Celsius. Portanto, agora que eu tenho dos 5 metais a capacidade térmica, é só olhar qual é o maior, 27,9 do cobre. Portanto, a resposta correta é a letra C. Beleza? Todo mundo entendeu aí essa questão? Alguma dúvida? Tá tranquilo? Tudo bem, meu povo? De boa, né? Então, vamos lá. Outra questão, sétima. O gráfico abaixo mostra o aquecimento de um recipiente de alumínio contendo a massa de 2 kg de certo líquido em equilíbrio térmico. Nesse caso, qual o calor específico do líquido? Então, nesse exemplo, eu já vou ter que transformar. Todos os outros aqui eu já dei os exemplos nas unidades corretas. Esse aqui, a massa está em quilos e os outros dados estão no gráfico. Quantidade de calor em quilocaloria, que eu também vou ter que transformar, só a variação de temperatura que está na unidade correta, que é em graus Celsius. Então, ele quer o calor específico. O que é calor específico? ΔQ sobre M vezes ΔT. Quantidade de calor. Qual é a quantidade de calor recebida? Está no gráfico. Ele recebeu 10, só que são 10 quilocalorias. 1 quilocaloria são 1000 calorias. 10 quilocalorias, 10.000 calorias. Então, quantidade de calor, 10.000 calorias. Dividido pela massa, que é de 2 quilos. 2 quilos, a massa tem que estar em gramas, então são 2.000 gramas. 2 quilos, 2.000 gramas. Vezes a variação de temperatura. Temperatura final menos a inicial. 50 menos 60 menos 10, desculpe, que dá 50. Logo, o calor específico vai ser 10.000 dividido por 2.000 vezes 50, que dá 100.000. 10.000 dividido por 100.000
0,1 calorias por grama grau centígrado. Tá certo? Beleza? Eu já tinha passado um exemplo com esse gráfico, mas os valores eram diferentes. Tá? Então, peguei a mesma questão, mudei o valor, mudei os dados, muda o resultado todo. Oitavo. Uma barra de ferro de massa igual a 5 kg é exposta a uma fonte de calor e tem sua temperatura aumentada de 25 para 125 graus Celsius. Sendo o calor específico do ferro 0,1 calorias por grama grau centígrado, qual a quantidade de calor recebida pela barra? Então, ΔQ é igual a MC ΔT. Massa vezes calor específico vezes variação de temperatura. Nós temos que a massa é de 5 quilos. Então, eu vou ter que transformar para gramas. 5.000 gramas é a massa dessa amostra. Calor específico do ferro, ele veio na questão, porque a gente não tem que saber de cor, só o da água, 0,1, mandou considerar. 0,11 ele mandou considerar 0,1. Você vai botar o valor que ele mandou na questão. E a variação de temperatura de 25 para 125 graus são 100 graus Celsius. Então, 5.000 vezes 0,1 dá 500. 500 vezes 100, 50.000 calorias. 50.000 calorias ou 50 quilocalorias é a quantidade de calor que essa barra de ferro recebe para variar essa temperatura em 100 graus. Ok? Sabendo que o calor específico da água é de 1 caloria por grama grau centígrado, nem precisava passar isso. Calcule a quantidade de calor que deve ser liberada por 2 litros de água ao reduzir a temperatura em 12 graus. Então, ΔQ é igual a MC ΔT. A massa, 2 litros de água são 2 quilos, 2.000 gramas, vezes o calor específico que é 1, e a redução de 12 graus menos 12 graus. Então, você tem que colocar o sinal, porque como eu disse lá na revisão, quantidade de calor positiva, o corpo está recebendo calor. Quantidade de calor negativa, o corpo está cedendo, perdendo calor. Então, lógico, para baixar a sua temperatura em 12 graus, ele precisa perder calor. Para aumentar a sua temperatura em 100 graus, ele precisa receber calor. Então, a quantidade de calor recebida, no exemplo anterior, foi de 50 quilocalorias. E a cedida, nesse caso aqui, que é reduzir a temperatura, vai ser de menos 24.000 calorias. Você vai pegar menos 12 e multiplicar por 1 e por 2.000, que é menos 12 vezes 2.000, menos 24.000 calorias ou menos 24 quilocalorias. Vai ser a quantidade de calor cedida, liberada pela substância aqui. Ok? 10º exemplo. Qual a capacidade térmica de uma amostra que, ao receber 2 quilocalorias, tem sua temperatura passando de 10 para 210 graus Celsius? Então, novamente, você vai pegar a capacidade térmica, que é ΔQ sobre ΔT. Porém, a quantidade de calor está em quilocalorias. Você vai pegar 2.000 calorias, que vai multiplicar por 1.000, e dividir pela variação de temperatura, que foi de 10 para 210, 200 graus Celsius. Nos dá uma capacidade térmica de 10 calorias por grau Celsius. Ok? Então, 10 calorias por grau Celsius é a nossa capacidade térmica. Beleza? Calor latente, que nós falamos para vocês. ΔQ é igual a mL, ou calor latente é ΔQ sobre M. Inicialmente em estado líquido, um corpo com massa de 0,1 kg é resfriado, e alcança, devido ao resfriamento, o estado de fusão. Sabendo que a quantidade de calor é de 1,5 quilocalorias, determine o calor latente de fusão desse corpo. Então, você vai calcular o calor latente, que é a quantidade de calor dividido pela massa. Quantidade de calor
1,5 quilocalorias. Cada quilocalorias equivale a 1.000 calorias. Então, 1,5 vezes 1.000, 1.500 calorias. E a massa, 0,1 quilogramas, tem que estar em gramas. São 100 gramas. É só multiplicar 0,1 por 1.000, 100 gramas. Isso significa dizer que o nosso calor latente corresponde a 15 calorias por grama. Então, 15 calorias por grama é o calor latente de fusão dessa substância. Beleza? Dúvidas? Tranquilo aí, né? Tá de boa, pessoal? Todo mundo relembrou aí capacidade térmica, calor específico e calor latente? Tranquilo? Alguma dúvida sobre isso aí? Não, professor. Todo mundo tá tranquilo aí? Não. Vocês estudaram, não tem nenhuma De dúvida? boa, professor. Tá de boa, né? Então é o seguinte, nosso tempo vai acabar, eu vou registrar aqui a frequência de vocês e aí nossa aula vai ser interrompida. Eu vou dar uma paradinha de 10 minutos e aí 8h20 a gente começa porque eu tô ruim aqui da garganta, vocês estão percebendo. Toda hora eu tô interrompendo a aula para tossir. E aí eu vou tomar água, passar algum remédio aqui na garganta para ver se melhora. E a gente continua 8h20, tá bom? Aí eu vou mandar o link para vocês. Só registrar a frequência de vocês aqui. Que aí a gente encerra essa aula e volta, tá? Na volta, a gente vai falar vai revisar a parte de curva de aquecimento, que é o que completa o nosso conteúdo, e passar mais exemplos para vocês. Beleza? Valeu, galera. Obrigado. Até daqui a pouco. Tá? 8h20 a gente retorna. Certo? Até daqui a pouco, Obrigadão. professor. Até daqui a pouco. Obrigadão. Até já já. Tchau, tchau.